E vamos dar uma olhada aí, porque o Neto e o Galvão falaram sobre o Brasil, sobre esse empate, falaram sobre o Ancelotti, inclusive o Neto ainda falou sobre o Vini. Cadê o Vini que não joga na seleção? Então vamos dar uma olhada nisso agora. Vocês acham? Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babaca ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha e a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá, parabéns aí. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior, como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive. Legal. E aí, agora os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta assim, Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira, até porque tá vestindo a camisa número 10? Não é uma pergunta boa? Daqui a pouco eu vou pensar que o problema do Vini não jogar sou eu, né, cara? Porque você tá doido. Agora até com o Ancelotti, se o Vini não conseguir jogar 1%, 10% do que ele joga no Real Madrid, que, cara, é doideira. Então vamos dar uma olhada nisso. E também não tem como comparar, né, cara? Quer comparar a seleção atual com a seleção que foi campeã mundial? Cara, é impossível. Não tem nem como pensar em comparar. É o que a gente tem hoje, a gente tem que jogar o que a gente tem e o que a gente tem de melhor. Na sua opinião, o que é? Então diz aí e vamos continuar. E vamos dar uma olhada agora no que o Galvão falou depois do jogo. Bem, amigos, milhões de amigos das redes sociais, milhões de amigos da Bet Nacional, estamos sempre juntos. Olha, eu tenho certeza que muita gente deve estar decepcionada com o resultado e com a forma com que a partida foi jogada neste 0-0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu conheço bem, há muito tempo. Tudo que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido: não posso perder. A seleção brasileira não pode perder nessa minha estreia. Então, ele confiou mais naqueles jogadores que ele conhece do dia a dia, no futebol europeu, com laterais que apoiam menos, se seguram mais, com 2 volantes e movimentação no ataque, marcação baixa, para tentar espaço para contra-ataque na velocidade com o Estevam e com o Vinícius, já que o Rafinha está fora, só volta no jogo contra o Paraguai. As entrevistas deixaram isso muito claro. Quando os jogadores disseram: marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances e grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele sabe que pode ir muito mais à frente. Ele tem Rafinha para voltar, ele tem Rodrigo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio campo. Um dia pode até ter um Neymar de volta, se Neymar se recuperar a tempo para outros jogos, ou para sequência de trabalho para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder? Não. Foi um 4-3-3 falso. Porque foi um 4-3-3 que foi muito mais uma marcação baixa e fechar os espaços do time adversário e tentar
algumas jogadas de contra-ataque. Vamos então aguardar agora, para pensarmos com mais calma, o jogo contra o Paraguai. O Paraguai ganhou do Uruguai. O Brasil, nesse momento, é quarto colocado. Se não ganhar do Paraguai no próximo jogo, pode cair para a quinta posição com um bom resultado do Uruguai e aí entrar lá na última rodada final numa posição desagradável. Então ele sabe, se podia empatar esse jogo, tem que ganhar do Paraguai. Aí entra o Rafinha, ele pode entrar com o Martinelli, ele pode entrar com 2 volantes, o Rafinha fechando ali o meio-campo, 3 atacantes, arriscar um pouco mais, colocar um lateral direito, por exemplo, que suba mais, que se libere mais, soltar mais o time e partir para ganhar o jogo. A grande preocupação hoje, tenho certeza, do Ancelotti era não perder. Interessante isso mesmo, porque dá pra perceber que o Brasil jogou de forma segura, entende, cara? Não jogou saindo tanto. Tentava sair, é claro que tentava, até porque o Brasil no papel era pra ser favorito, né? Um papel uma coisa, na prática é outra. Então, acaba que o Brasil jogou bem defensivo e não dá nem pra imaginar o Ancelotti começando perdendo de 3, de 2, de 1-0, entendeu? Podia perder? Podia. Cara, teve bastante ataque ali no final que eu vi que podia sair um gol a qualquer momento do Equador que ia ser a derrota do Brasil. Só que não aconteceu. Podia acontecer, não aconteceu. E eu acredito realmente no que o Galvão falou, que não era, tipo, que não era dos planos, não era da vontade de ninguém perder, né? Mas que o Ancelotti preferia garantir esse empate do que correr o risco de acabar perdendo. Até porque essa equipe do Equador não é boba, cara. Eu digo e repito, esse Equador tá muito bem na classificatória, tem uma defesa muito boa e claro, né, cara, a defesa e tem também um ataque que vai fazer gol se der mole. Então não pode entregar, não pode dar mole, porque eles vão ir atrás. E hoje quem ganhou? O Paraguai ganhou do Uruguai, cara. Não vi como que tava a escalação, não vi nada, mas cara, tem que ficar esperto. Se o Brasil perder ou empatar o próximo jogo, realmente vai ficar meio chato, entende, cara? O Brasil não é seleção pra ficar dependendo de resultado, de ir pra última rodada, penúltima rodada, dependendo ainda de ponto pra ir pra Copa, né? Isso aí é uma coisa impensável pro Brasil, que nunca ficou de fora de uma Copa, né, cara? Então, ó, tem que abrir o olho pra não acabar, cara, se complicando, entende, cara? Não que, o Ancelotti tá mal, cara, não tem nem como falar isso. O cara entrou há pouco tempo, não tem nem tempo de trabalho direito. Então, se o cara fala isso aí, que o Ancelotti tá mal, que fora Ancelotti, o cara é meio, não tem como. Então, tem que melhorar, tem. Isso parte muito dos próprios jogadores, entende, cara? Claro, uma jogada ali, uma força individual, tem muito talento individual, tem muito talento coletivo que vai ser explorado. E eu acredito que o próximo jogo vai ser diferente, porque é uma seleção que não é tão forte defensivamente igual a seleção de hoje do Equador, cara. Então não tô dizendo que é uma má seleção, ganhou do Uruguai. Então é uma seleção boa, só que eu acredito que não é tão boa quanto a seleção, principalmente defensivamente, tão boa quanto a seleção do Equador, cara. Mas diz aí o que tu achou. E, né, outra coisa também, não dá pra comparar a seleção que a gente tem hoje, os jogadores que a gente tem hoje, com o pessoal lá da época de ouro, né, da seleção brasileira, né, cara? Porque você tá doido, eu comparar Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, não compara com ninguém da seleção atual, né, cara? Então, é complicado, né, cara? O pessoal assistiu o Ronaldinho, assistiu o Rivaldo, assistiu essas lendas aí, e eu assisto, né... Richarlison entregando tudo. Mas então, brincadeiras à parte, é isso. Diz aí o que tu achou do jogo de hoje. Fui!